Bom dia, gente! Boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Até que enfim apareci de novo, né, gente? Eu sei. Sei que não tô tendo uma frequência aqui, tô tendo alguns problemas técnicos de equipamentos mesmo, e por isso que eu não tô conseguindo postar com mais frequência. Mas tô aqui novamente para trazer um novo quadro para vocês aqui no canal, que vai ser muito legal. Eu tô gostando muito do retorno desse quadro, que é o seguinte: se consiste em contar histórias de imigrantes, histórias, assim, tretas, babados e coisas que aconteceram na história de imigração de muita gente. Não precisa ser necessariamente aqui para Portugal. A que eu vou contar hoje, que é a história da Silvana, é aqui de Portugal, a imigração dela do Brasil aqui para Portugal, mas eu já quero deixar aqui para vocês aberto. Vou colocar o e-mail do Guria Correria aí embaixo, também na descrição do vídeo, para vocês mandarem, gente. Se você tiver uma história bacana, engraçada, triste, desde que seja uma história interessante sobre imigração, manda para mim que eu vou traduzir aqui, vou traduzir as tretas de vocês para poder contar para o pessoal como que é a vida do imigrante, o que a gente passa por aqui de perrengue. Então vamos lá. Antes eu quero só pedir a ajudinha de vocês, por favor, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve se você não é inscrito. Toda vez eu falo isso aqui, gente, 70% das pessoas que veem os meus vídeos não se inscrevem, não são inscritos. Então não custa nada, é só um cliquezinho que você vai fazer aí, me ajuda imensamente, porque daí o YouTube entende que você tá gostando do conteúdo e consegue entregar mais conteúdo para vocês e, consequentemente, monetiza bacana os meus vídeos aí, tá bom, pessoal? Então vamos lá, gente, bem-vindo ao quadro Treta do Imigrante, gente! Esse é o nome do nosso novo quadro aqui no canal. E hoje eu vou contar a história da Silvana pra vocês. Tava com frio, agora já me deu calor. Esconder a bagunça. Gente, vamos lá então. Vou contar a história da Silvana, gente. A Silvana me mandou um e-mail de 4 páginas. Eu dei muita risada e chorei junto com o testemunho, o relato dela sobre a imigração dela do Brasil aqui pra Portugal. Então a Silvana, ela é uma mulher aí de seus 50 e poucos anos, goiana, não, nasceu no Goiás. Não sei o que é. Goianiense? Quem nasce em Goiânia é o quê? Não sei, é do Goiás, tá, gente? Ela é do Goiás, não vou falar a cidade, uma cidade pequena do Goiás, porque a história dela acabou repercutindo na cidade pelo que aconteceu. Então ela não quer se expor, então vou mudar alguns nomes aqui, isso também vale para os próximos vídeos, quando eu contar para vocês a história dos outros imigrantes. Nunca vou expor a pessoa, vou sempre trocar os nomes, as cidades, para que não haja nenhum tipo de desconforto para ninguém, tá bom? Gente, só lembrando então que essa história foi mandada para mim pela Silvana, uma imigrante brasileira que veio aqui para Portugal, contou pra gente, e é óbvio que ela me pediu uma certa delicadeza ao contar a história dela, trocando nomes e cidades, porque acabou que algumas pessoas da cidade dela ficaram sabendo do ocorrido e ficou uma situação chata lá naqueles anos atrás. Mas enfim, agora vocês vão entender por quê. Então vamos lá, gente. A Silvana é uma brasileira de 50 e poucos anos que há 10 anos atrás vivia uma vida justa no Brasil, digamos assim. Mãe solteira, mãe de 2 filhos, sempre teve pouco estudo, sempre trabalhou com faxina, com coisas, serviços assim mais simples que não exigiam tanto estudo, e teve a vida amorosa, assim, não tão bem resolvida, não foi feliz, né, nos relacionamentos que ela teve, e ela teve 2 filhos, que hoje já são grandes, ela já é vovó agora, mas 2 filhos, um de cada relacionamento. E chegou uma altura da vida dela que ela a síndrome do ninho vazio. Quando os meninos foram cada um para suas casas e ela ficou sozinha dentro do apartamentinho dela, que ela comprou com muita dificuldade, financiou nesses planos de financiamento do governo, e já estava pagando, já fazia 10 anos o apartamentinho dela, até que bateu uma crise nela, né? Assim, ela queria mais para a vida dela, porque os meninos saíram e ela tava sozinha, então ela tava desgostosa tanto da vida amorosa quanto da vida financeira, e uma cidade muito pequena, sem oportunidades. Ela conheceu uma amiga que veio para Portugal nessa altura, e com o telefone dessa amiga, elas trocaram algumas mensagens, falaram algumas vezes no telefone, mas ela nunca deu muita importância para a história de Portugal depois desses contatos com essa amiga. Ela falou com essa amiga dela e
a ideia ficou lá, dentro do coração, do pensamento dela, ela não deu muita bola pra isso e a vida seguiu e as coisas foram ficando cada vez mais difíceis pra ela, de morar sozinha, financeiramente e tudo mais. Então, ela começou a dar uma olhada, assim, né, com os olhos um pouco mais atentos para Portugal. E há 10 anos atrás a gente não tinha uma quantidade tão grande de informações que nem a gente tem hoje em dia na internet, né? O YouTube tá aí, eu tô aqui dando dica aí pro pessoal que precisa, que quer imigrar. Mas naquela época não havia tanta uma base assim, né? Alguém para te dar uma orientação. Então ela foi assim, por redes sociais, ela começou a utilizar o Facebook muito e começou a entrar nos grupos. E nesses grupos ela conheceu uma pessoa, ela conheceu um português chamado Nuno. E eles começaram a conversar e resumindo a história, eles começaram a namorar virtualmente. Eles conseguiam, naquela época não tinha muito essa questão de videochamada e tudo mais, mas sempre que possível eles mandavam fotos um pro outro, e-mails, ficavam horas, viravam madrugada conversando por causa do fuso e tudo mais. E ela se apaixonou perdidamente pelo Nuno, o português, que estava conquistando o coração dela, que estava tão vazio há tantos anos. Então, durante um ano, eles namoraram virtualmente, combinaram de ela vir para Portugal e montarem uma vida aqui, estavam vendo até casa para arrendar e tudo mais. A Silvana sentou, conversou com os filhos dela e falou que queria vir conhecer Portugal e ia tentar essa jornada, né, de mudar de país, mudar de ares e tentar uma coisa melhor. E a Silvana colocou na cabeça, ela tinha uma reservinha de dinheiro, porque pelo que eu entendi, a Silvana é uma mulher extremamente econômica, vocês vão ver só como ela é, porque para conseguir o que ela conseguiu não é mole. Ela pegou todinho o dinheirinho que ela tinha e ainda assim não dava para ela pagar passagem, eles alugarem uma casa aqui. Gente, resumindo a história, eles namoraram por um ano por telefone, Facebook, Messenger, e a Silvana não tinha dinheiro suficiente para poder vir para Portugal, porque mesmo ela sendo uma mulher muito econômica, era tudo muito caro e ainda é tudo muito extremamente caro. A Silvana tomou uma decisão que eu acho que eu não tomaria, tá, Sil? Sil, que teu nome não é Sil. Ela vendeu o apartamento dela, gente. O apartamentinho dela financiado lá do Brasil, ela vendeu e conseguiu uma grana para poder vir para Portugal. Doidíssima. Veio para Portugal com um dinheiro um pouco mais volumoso. Quando chegou no dia da viagem dela, ela se despediu dos filhos. Ela ainda não era vovó nessa época, mas os filhos, um deles morava com o pai, o outro já era bem mais velho, então já tinha sua família, já tinha mulher, né? Então ele foi assim, tava tudo organizado em relação aos filhos e ela meteu marcha e falou, eu vou. Pegou o dinheiro, fez todos os trâmites de vender o apartamento, vendeu, porque ela não tinha muito dinheiro nesse apartamento, porque ela só tinha 10 anos pagos desse financiamento. Então ela conseguiu reverter mais ou menos esse dinheiro aí que ela tinha investido. E ela veio para Portugal, gente. E no dia que ela veio para Portugal, ela passou muito mal dentro do avião. Ela achou que ela ia morrer. Ela não sabia ler as plaquinhas em inglês. Gente, foi uma treta, é uma página inteira, assim, que você dá muita risada, mas eu vou contar aqui de maneira resumida, porque a Silvana parece ser uma pessoa incrível. Ela passou altos perrengues na viagem. E finalmente o dia, né, gente, tava chegando, a hora tava chegando. Ela já tinha passado sufoco dentro do avião. Tinha que passar pela imigração como turista, que é muito difícil, né? Antigamente era pior ainda. Mas a hora que o avião parou, que ela desceu, ela disse que sentiu dentro dela que ia dar tudo certo. Ela tinha uma certeza dentro dela que ia dar tudo certo. E o Nuno tava esperando ela no aeroporto, né? Então, finalmente, eles iam se encontrar. E a Silvana foi pra fila da imigração, tentava falar com ele, não conseguia, porque daí não tinha internet, chip, todas essas tretas que até hoje a gente tem, na verdade, só que é um pouco menos tecnológico antigamente. Não conseguia falar com ele pra avisar, né? Mas ele já sabia qual que era o voo que ela tava vindo, então, teoricamente, estaria esperando ela, né? E a Silvana passou de boaça, assim, na imigração, só falaram muito bem-vinda, carimbaram e boa. E ela saiu eu não sei como é que era o aeroporto antigamente, mas ela disse que não era igual tá ali hoje, né? Ela disse que saiu na porta e começou a procurar o Nuno.
E ela disse que o coração dela quase saía pela boca, porque eram todas as possibilidades de coisas novas acontecendo simultaneamente. E a Silvana começou a procurar ele e mandar uma mensagem e ele não respondia, as mensagens não estavam chegando, ela não sabia se era a internet dela ou não. Mas a história não teve assim um desfecho tão bom, gente. O Nuno nunca apareceu no aeroporto. A Silvana esperou 3 horas. 3 horas. Na primeira hora ela achou que tinha alguma coisa de errada, que era pra ela ter descido em outro aeroporto, que ela tinha entendido errado, que era pra ter vindo pra Lisboa e ela foi pro Porto e ela não conseguia mais contato com ele nas redes sociais. O perfil dele não foi mais encontrado. Todos os números estavam bloqueados. E eles não tinham nenhum amigo em comum. Eles só tinham eles em comum, né? E a Silvana não acreditou que aquilo estivesse acontecendo, gente. O Nuno não apareceu. Ele não foi. Ou se ele foi, ela disse que até hoje, no final do depoimento dela, ela disse que não sabe se ele foi e não olhou pra ela e não achou ela bonita o suficiente, ou se ele não foi, ou se foi uma pessoa que só brincou com ela. Gente, quando eu li isso, eu fiquei pensando, mano, se fosse eu não sei o que é que eu faria da minha vida. Num país novo, sem... Enfim, gente, a Silvana tinha aquela amiga dela, lembra? Aquela amiga lá do Brasil que tinha falado pra ela de Portugal e tudo mais. E ela tinha alguns outros conhecidos que ela tinha feito em alguns grupos. E ela começou a falar com essas pessoas, né? Com essas pessoas que eram as pontes que ela tinha. Por isso que é uma coisa que é muito importante, que eu falo sempre pra vocês aqui. Criem vínculos, pontes, façam amizades, conheçam pessoas, sejam pessoas gentis, agradáveis de se conhecer, de se conversar. Porque isso pode te salvar de uma enrascada gigantesca que nem essa da Silvana. A Silvana tinha dinheiro, não era o problema, mas ela não sabia o que fazer. Ela não sabia se ela pegava um voo, voltava pro Brasil, ou se ela engolia tudo aquilo que ela estava sentindo e metia a marcha e ia pra cima. E a Silvana escolheu a segunda opção. A Silvana entrou em contato com essa amiga dela, que morava aqui, morava em outra cidade, indicou uma outra pessoa que morava na cidade, vou dizer lá pro norte de Portugal, tá, gente? Que essa história da Silvana aí, eu soube que bastante gente na altura ficou sabendo, porque ficaram procurando o tal do Nuno em tudo quanto era rede social, mas nunca foi encontrado. Então, a Silvana pegou toda aquela dor, engoliu e foi procurar um trabalho. Ela não tinha onde ficar, porque eles iam ficar num hotel, né? Eles iam ficar os primeiros dias num hotel, curtindo. Ela alugou, né? Foi pra um hotel, alugou, sei lá o que, um quarto, alguma coisa, durante uns 10, 15 dias. E resumidamente a história agora, tá, gente? É sério, porque tem muita coisa que aconteceu na vida dessa mulher, cara, meu Deus. A Silvana começou a trabalhar em um lar de idosos, e que até pagava ela razoavelmente bem, né? E ela era interna, portanto, ela morava no lar. E ela não tinha nenhum tipo de gasto, nem com alimentação, nem com transporte, nem com moradia, nem nada. Então, ela ficou muito mal, ela entrou em depressão. Hoje ela disse que sabe que entrou em depressão, mas naquela época ela achava que ela ia ficar louca, ela não sabia o que era. Mas ela trabalhou 2 anos nesse lar e todo o dinheiro que ela tinha, ela guardava. E, paralelamente a isso, a Silvana começou a correr atrás da legalização dela, que só veio, tipo, depois de 4 anos dela trabalhando desesperadamente aqui, porque no CEF as coisas não eram fáceis como são hoje, era muito mais difícil. Mas o advogado roubou ela, fugiu com o dinheiro dela, do dinheiro que ela tinha dado pra fazer as coisas e fazer manifestação. Resumo da ópera, a Sil só no começo, gente. Depois de um tempo que ela conseguiu o documento, ela conseguiu trabalho numa casa de uma família inglesa, que tem uma casa aqui em Portugal e outra pra lá. Então, ela começou a trabalhar de doméstica nessa casa. E essa família é a família dela hoje, porque ela diz que os ama desesperadamente como uma família e eles gostam muito dela, porque, imagina, ela criou filhos dessa família, ela ajudou com muita coisa, ela é considerada da família, ela vai em todos os eventos dessa família, ela fala inglês, gente, vocês têm noção? Nossa, eu achei o máximo. Ela conseguiu a legalização dela e começou a trabalhar com essa família, alugou uma casinha e começou a fazer o corre dela.
Gente, a Silvana passou por poucas e boas aqui, mas depois de 5 anos ela conseguiu a legalização, depois de 4, depois de 5 anos ela conseguiu a cidadania dela, ela tá aqui há mais de 10 anos, eu falei 10 anos, mas são 13 anos em Portugal que ela tá. Ela conseguiu o documento dela e a cidadania, ela tem o passaporte vermelho, gente. E a Silvana pegou todinho aquele dinheiro, depois que ela tirou o passaporte vermelho, olha só, gente. A Silvana pegou todinho o dinheiro que ela tinha trazido do Brasil, que ainda estava guardado, né? Ela pegou todo o dinheiro que ela ganhou durante 2 anos na casa de interno e todas as economias depois de todos esses anos trabalhando com a família inglesa e ela comprou um apartamento. Aqui em Portugal, gente! Ela comprou um apartamento financiado. Ela tem a casa dela aqui hoje. Vocês têm noção? Um T3. Ela conseguiu, comprou um desses para reformar, que era mais barato, reformou o apartamento, comprou por 80 mil euros, conseguiu reformar o apartamento dela, hoje vale 150 mil euros, porque valorizou muito onde ela comprou. E para fechar a história, gente, de forma mais feliz possível, a Sil conheceu uma pessoa, depois de muito, muito tempo, um português de verdade, que existe, decente, que gosta muito dela, que a ama, que a trata como a mulher mais maravilhosa e importante do mundo. E eles se casaram, gente! Esse português tem alguns cafés, uns 3 cafés na cidade onde ela mora, que agora, obviamente, não posso falar qual que é, mas assim, gente, vocês têm noção? Ela é uma mulher totalmente realizada, feliz, por dentro, por fora, porque ela disse que vai fazer agora lipo, vai fazer plástica, pro maridão dela novo, né? Que o marido dela é mais novo do que ela. E ela tá extremamente feliz com Portugal. Ela disse que não faria nada de diferente. E que até hoje ela não sabe se o Nuno esteve no aeroporto ou não. E que ela fala, né, gente, que todas as coisas, assim, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ela é uma pessoa muito... não é religiosa, ela é muito apegada, assim, com Deus. Então, a história da Silvana me deixou assim, ela não precisou de ninguém para conseguir o documento dela, ela conseguiu por ela mesma o passaporte vermelho, aquele que a gente almeja, que a gente quer, morre de inveja de quem tem. Ela tem a casa própria dela. Ai, tem mais uma coisa que esqueci. Ela começou a pagar um novo apartamento lá no Brasil, compraram um novo apartamento lá, ela e o marido dela. Então eles têm a casa dele aqui, o apartamento dela aqui e mais um apartamento no Brasil. Ai, gente, que história maravilhosa! Que bom se todas fossem assim, né? Tem muitas histórias tristes, algumas que eu já recebi até que não consegui nem pensar como é que eu ia falar, porque chorei muito. Quando envolve filho é uma coisa complicadíssima. E é isso, gente. A Sil venceu na vida, gente. Ela passou por cima de uma dificuldade, fez daquilo um degrau, uma motivação para seguir em frente, não desistiu dos objetivos dela. Ela é uma mulher muito querida. Eu pedi para ela me mandar a rede social dela só para eu ver a carinha dela, né? Que eu fiquei tão impactada com essa história. E ela é uma mulher linda, que assim, que tem brilho, sabe? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse novo quadro, desse novo formato. Eu tenho mais 2 ou 3 histórias prontas para soltar para vocês, mas é claro que eu quero deixar aqui novamente o convite. Se você sabe de alguma história de imigrante, manda para mim aqui no e-mail do Guria Correria a história com os principais pontos. Não precisa detalhar muito, mas só os principais pontos pra gente vir aqui e contar para os outros como é essa vida doida de imigrante e as tretas do imigrante. Obrigada pelo carinho e pela presença, gente, aqui no vídeo. Um beijinho, se inscrevam no Instagram, @GuriaCorreria, aqui no YouTube, curte, compartilhe e ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? Um beijo, gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.